Salve rapaziada, eu sou o Iago, eu tô aqui para abordar um pouquinho com vocês sobre as cotas raciais dentro das universidades aqui no Brasil. E bom, as políticas de cotas raciais no Brasil começaram a ser implementadas no início do século XXI, como uma medida para combater a desigualdade racial e promover a inclusão dos grupos historicamente marginalizados na educação superior. A primeira universidade brasileira a adotar cotas raciais foi a Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2002. No entanto, as cotas de realidade iam amplamente debatidas a partir da aprovação da Lei Federal 12.711, conhecida cotas, que estabeleceu a reserva de vagas em universidades federais para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. O contexto histórico que levou à implementação de cotas raciais no Brasil está profundamente enraizado na história do país, marcada por séculos de discriminação racial e exclusão social. A implementação de cotas raciais visa, portanto, corrigir historicamente as desigualdades e proporcionar oportunidades iguais no acesso à educação superior, reconhecendo as disparidades existentes na sociedade brasileira em decorrência do passado de escravidão e discriminação racial. A pergunta que agora realmente fica é: as cotas são justas? Para isso, eu vou deixar 2 videozinhos aqui para vocês refletirem sobre e conseguirem formar sua opinião. Cota racial, qual é a sua opinião? Sou absolutamente contra, eu acho que por 2 motivos. Primeiro que os dados e as evidências, eles mostram que é ruim. O Thomas Sowell, ele fez um estudo que ele estudou quase 10 países absolutamente diferentes. Ele fez Índia, Estados Unidos, um prefácio contra o Brasil e a Nigéria e mais uns 2, 3, sabe? E ele chegou ao ponto que, mesmo com todos esses parâmetros sociais, e por exemplo, tem racismo no Brasil, problemas sociais no Brasil? Tem. Na Índia, você tem um sistema de castas. Ou seja, é muito pior. E lá as cotas raciais também não funcionaram. No Brasil, eu julgo que não funcionou. A ciência mostra que não funciona porque o problema não é no ingresso na universidade. O problema é por que esse cara tá precisando de uma cota racial na base. Na base. Então, por exemplo, não é tipo, um cara branco estudou igual a um cara negro estudou no ensino médio. Agora os dois vão fazer vestibular. O ponto é, a questão é que no Brasil o branco estudou melhor que o negro. Por quê? Então a gente tem que discutir o porquê, porque se a gente não discutir o porquê, como as universidades não têm 210 milhões de estudantes, você vai ter, 100 mil, 50 mil, 150 mil, 1 milhão, digamos assim, então vai entrar uma parcela da sociedade, e a parcela dos negros que vai entrar na cota racial são a parcela dos negros ricos, porque as pessoas esquecem, mas tem negro rico, o Marighella, o moleque tá milionário, não tem negro rico, então muito provavelmente o filho dele, o meu filho, eles vão chegar para disputar uma vaga na USP com paridade de forças com o cara branco que fez esse cursinho também, porque esse cara também fez. Então vai entrar na cota racial o cara que, o negão que já fez o objetivo. Só que você tá fechando os olhos para um monte de negros que, não se formaram nem no ensino médio, e 2, quando se formarem no ensino médio, eles nem vão pensar em fazer a universidade, e se fizerem, não vai ser a USP. Com cota ou sem cota, porque o problema dele é educação básica, é cultura familiar, mas principalmente educação básica. Não tem. Então o Brasil fica focando, é Robin Hood às avessas, né? Ele coloca muito mais no ensino superior do que no básico, sendo que no ensino básico público estudam os pobres, no ensino básico superior estudam os ricos. Então você pega dinheiro dos ricos por meio do SMS, taca pro branco rico estudar, e em troca você dá uma escola absolutamente escuteada, daí você joga uma cota. Fala, agora vocês têm cota. Só que não vai entrar esse cara. Então a cota racial tem esse problema. Ele não resolve o problema, e 2, ele mascara. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade branca, que é homofóbica, que é racista, que é machista, ela acha que nós tínhamos que ficar só na senzala. A Casa Grande jamais os aceitaria. Doutores, psicólogos, dentistas. Imagina, cotas é reparação. Cotas é todo um processo para fazer justiça da mão escravagista que construiu essa nação. Lembrar que a educação pública foi negada a nós negros desde sempre. Em 1837, você tem uma lei que proíbe a entrada de negros na escola pública, uma lei que perdura até os anos 50. Um dia após a assinatura da Lei Áurea, o primeiro ato
de um grupo de homens e mulheres negros na Paraíba foi reivindicar a educação para os seus filhos. O acesso à educação sempre foi pautado pelos nossos como um lugar de virada. Eu tive uma professora que ela chegou falando, né, nesse auge aí, quando começou a implementação das cotas da UNB e tal, falando mal das cotas. E quando ela chega na sala de aula trazendo esse debate desse jeito, sendo professora, estando num lugar, né, de hierarquia, ela autoriza os alunos, né, que eram alunos, em sua maioria da elite, né, a falar os mais diversos tipos de absurdo. Não é só a gente ter alunos e alunas negras dentro da universidade. A gente precisa de espelho. A gente também precisa se enxergar lá em um outro lugar. A gente precisa se enxergar nos servidores, a gente precisa se enxergar nos professores e professoras. E ocupando esses espaços, que são espaços de poder também, né? Conhecimento é poder, a gente sabe disso. Né? Informação é poder. É fundamental para que esse novo perfil de alunado que ingressa na universidade consiga enxergar perspectiva para além da formação, né? Para além da graduação. Foi isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e deixem seu like aí, seu comentário e até a próxima.